Falamos tudo. Então é isso, Chain, obrigado. Até Valeu, até a valeu, próxima. Chaizão, 18 anos no YouTube. 2007. 18 anos, cara. 2007. Os videozinhos, a abertura dos videozinhos era parecida com essa musiquinha que a gente coloca aí, né? Tinha abertura, era outra época do YouTube. Não, Eu comecei era com. outro. Eu comecei Foi um com dos blog. primeiros no meio, né? Cara, possivelmente. O primeiro, Aí é talvez. difícil falar o primeiro porque talvez dos. tenha, mas dos. possivelmente o primeiro documentário Maromba, com certeza, no YouTube, em 2008. O DC USA Tour, que eu fui para os Estados Unidos passar 3 semanas para trazer como era a cena. Mas eu comecei com blog, na verdade. Então eu comecei escrevendo para Sim. blogs em 2006, aí fiz o meu site. E tinha um negócio que era o seguinte, tem o tráfego no site. Então assim, é muito técnico, mas você tirava fotos, era meu Instagram. Uhum. Então o que era meu blog? Ó, hoje é eu verdade, acordei, era o não sim. tinha rede social. Ó, hoje eu acordei comi Blogspot.com, não sei o que, você Isso, botava uma foto e escrevia sobre. Isso, mas aí eu fiz um site que era o diariodoculturismo.com.br e dentro desse site eu tinha o blog. Era um passo além disso aí. Sim. E aí era aquele negócio, hoje hoje a refeição 1 foi isso, a refeição 2 foi aquilo, 3, treinei pernas, e pernas eu fiz leg press, tal. Aí punha umas 3 fotinhas do treino. Era uma rede social e eu conseguia passar uma informação ali. Então eu tinha dentro do site o blog e os artigos que eu escrevia sobre dieta, treinamento, notícias de campeonato, esse monte de coisa. E aí apareceu um negócio chamado YouTube, que eu podia pôr vídeo. Porque eu hospedava as fotos em outro lugar, E não o no vídeo era site. bem curtinho, né, na época, né? Era mó trampo pra subir um vídeo, né? Era, acho que começou com 15 minutos no máximo. Acho que era menos que isso ainda, mas chegou uma hora que aumentou pra 15. Mas como é que era? A gente nem sabia utilizar. Como é que eu utilizava o YouTube naquele momento? Eu gravava um clipezinho, uma sériezinha de supino inclinado com halteres. Tacava lá. Subia lá, pegava o código e punha no blog. Nem usava o YouTube como site de Nem vídeo. tinha miniatura pra ver, pô. Não nenhuma. podia pôr... Você não podia mudar a thumb naquele momento. Então eu fazia coisa ali e eu comecei a fazer vídeo de treino. Então tem lá até hoje. Como é que era o nome dos vídeos? A série era Execução dos Exercícios, alguma coisa assim. Sim, sim. Então tinha lá a execução, que foi uns vídeos inspirados nos vídeos no DVD do Milos. Não, é tipo um telecurso 2000, o bagulho mesmo. Tem um cara executando e ele fala, vamos lá, Isso. executar, né? Um bagulho assim. Isso. Ele vai lá, então agora ele vai fazer assim assado, porque é assim, assim, Isso. explicando Isso em literalmente. 2006, Aula. Isso em 2007 e 2008. Isso tinha pouco. Não existia, tá doido? Era Aonde? muito... Você pois é. Já tinha visto o bagulho assim? Não. Naquela época, né? Não. Tipo, nem Tinha, dava uns views lá e tudo. Mas eu fiz muita coisa fora do timing, na verdade, né? Esse que é a história do... Eu não vou dizer que foi fora do time, vou dizer que você... Talvez à frente do tempo, né? Mas, E mas eu vou a dizer frente que do tempo é fora do timing. Também não adianta chegar antes demais. mas eu vou dizer... mas como é que você sabia que era antes? Não existia eu a cena, sei. né? Tá. Não Mas existia nada, você tava fazendo. Aí depois que o negócio virou... Mas E assim, a gente tentou muita coisa, né? Não tinha realmente. Era um outro momento. Então eu comecei em campeonato e fazer entrevista. Muita gente não queria falar, porque tinha vergonha. Não era comum ter uma câmera na sua cara. Exatamente. Então eu lembro que eu fui no Mundial da NAB em 2011. Teve um cara, nossa, um cara top da época e ele fugia de mim. Eu ia no lugar e ele saía correndo. Não porque ele não gostava de mim, a gente tinha uma amizade. Tinha mas isso, né, ele era tímido, ele não conseguia. Para fazer entrevista para revista, eu escrevia para revista, para algumas revistas, trabalhei 10, 12 anos. Como é que você entrevistava um cara naquela época? Ligação telefônica. Amarrava ele. Mas assim, Na eu cadeira. tava no interior, aí você tava em São Paulo, aí você tinha que fazer uma ligação telefônica ou mandar e-mail para um cara de outro estado. Aí eu mandava 5 perguntinhas, o cara respondia monossilábico, porque também ninguém era acostumado a escrever. Aí eu tinha que mandar outro e-mail com outras perguntas a partir daquelas e a partir dali criar o texto. Cara, era desafiador. Não assim. tinha todo esse movimento em cima, né? Hoje o cara Não. sabe que ele precisa performar, Exatamente. olhando para uma câmera e performar bem, né? Porque começou já começou a falar que nem jogador de futebol, o pessoal já dá risada da cadeira e já ferra com a cara do peão. Tem que aprender a falar. Eu tava na Probiótica uma época, eles patrocinavam todo mundo. No começo, é verdade, né? Eles eram, nossa. E eu teve uma reunião que eu falei, a gente precisa usar, vocês estão pagando um monte de gente que não está sendo utilizada, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a partir daí, foi se criando ali, a gente produziu algum conteúdo escrito, que era mais escrito na época,
a partir dos atletas, mas era super complicado. O pessoal magoado no vídeo, né? O pessoal sempre muito... O carisma menos 10, assim, mas é zero mesmo, assim. É bem... A pessoa bem respondendo assim, né? Com olho meio medo, aberto. Com medo. intenso e tudo. Era um outro tempo. Sim. Então eu fazia isso. Eu tive podcast em 2008. É verdade. Podcast Caraca, era dessa eu não só áudio. sabia. Pois é, mas a gente fez poucos episódios. É porque assim, o podcast mesmo a ideia do podcast é áudio, né? Você ter isso aqui sendo só gravado. Exato. Mas tecnicamente era muito difícil de fazer. Porque o primeiro que eu fiz foi com o Sardinha. Eu fui lá em Ribeirão entrevistar o Sardinha. Arrumei um gravador emprestado, sentei com o Sardinha na sala da casa Começa a dele. trocar ideia. Pô, a filha do Sardinha era criança, era bebê. Caraca. Gravamos lá, postamos. Fiz com o Eduardo Correia. Também, mas você não tinha uma conexão de internet que eu tinha que ser ao vivo, ou aí fazia eu e um outro brother, que é o cara dos vídeos lá, o Gustavão. Sim. Que, pô, a gente fazia junto ali, na mesma sala, gravava e postava. Mas era muito, como você fala, era muito à frente, talvez, e não tinha público pra isso. Então não dava, tipo, não... Não, E acho que até pra você conseguir entrar em contato com os caras era um pouco mais difícil. Um pouco não, bem mais difícil, Era né? bem mais difícil. Mas a gente fez alguns episódios ali, eu e ele, que era Rádio DC. Que era Rádio DC, mas não virou porque você tinha... Pra gravar era difícil, pra editar era difícil, pra subir tinha que pagar a hospedagem pra subir. Não era só, vou colocar o... Nessa época, qualquer tipo de mídia funcionava melhor na mídia aberta, né? Tipo, na grande... Na TV, né, aberta e tal, funcionava melhor, né? A internet não funcionava tão... Engateava muito. Aí foi o lance que eu fui fazer o DC USA Tour nos Estados Unidos. Ninguém conhecia como que era lá, como que é a Olímpia, como que é a Gold's Gym, como que é a Academia do Coleman. Não sabia. Então eu fui, parei no Texas, Literalmente isso. gravei tudo lá, falei com o Brandon Dobson, ele falou, fica à vontade. Eu falei, tem que pagar? Quanto que é? Ele falou, não, pô, o cara falou assim, Deus mandou você lá do Brasil pra cá pra ver minha academia, eu vou te cobrar, pelo amor de Deus e tal. Aí... outros tempos, né? Pois é. Fizemos, aí fui pra Los Angeles, gravamos a Gold's Gym escondido, porque os caras não deixavam gravar. É verdade, né? Deixava, cara, tinha que gravar escondido. Tem uma outra que você gravou lá, que você mostrou os aparelhos e tal, mas eu não lembro, não sei se era da praia, mas teve uma outra. Eu fui na Metroflex, que era no Texas, primeiro. Tentamos encontrar o Coleman, não conseguimos. Quase encontramos o Brent Warren. Aí ficamos 2 dias lá. Que ano Aí, foi isso? 2008, cara. 8. O Coleman tinha parado já, mas ele tava grande ainda e tudo. Ele Tinha veio, acabado de parar, né, na real. Isso. ele veio pro Brasil nessa época, né, depois. Ele veio em maio. Eu fiz parte do projeto lá que eles trouxeram ele em maio pela BSN, então eu produzi conteúdo pra eles. Acompanhei o Coleman. Só não vi ele cagando, cara. O resto eu vi tudo. Tudo não também. Aí, peraí. E quase tudo. Ele comia, dava pump. Era absurdo. Caralho, imagina. E comia muito. Eles pegavam Fridays pra eles. Era arroz e frango. Não sei se tem Fridays ainda aqui. Tá Não. ligado? Uma steakhouse. Não, acho que, Não, acho que aqui não. Acho que não tem mais. Mas era uma tigelona, um negócio de arroz gigante. Devia ter uns 500 gramas, 600. E um monte de frango. Ele comia 4, 5 daquela. E andava com um galãozinho de 5 litros de água. Eles colocavam o Sinta 6, lembra da BCN? Que era uma proteína. Então ele metia lá, não sei... Era bom, mano. Era Tem simples. Cinta 6, né? Tem, era gostoso pra caramba. Só que ele metia, sei lá, meio pote de Sinta 6 ali, chacoalhava e ficava bebendo ao longo do dia. Aquilo lá era a aguinha dele. Aquilo ali era tipo um milkshake. Né? Caraca. O sabor era absurdo de bom. Era bizarro. Aí depois a gente foi pra lá, aí fui pra Golds, fui na academia do Milos na época, que era a academia melhor que a Golds, que depois fechou. Não tem Fui na mais, academia da praia. Aí fui treinar peito, esperto pra caramba, novato, né? Não tinha. Pra dar tudo certo, tinha que treinar. Eu treinei peito, eu treinei costas de manhã na Golds, aí tinha que fazer peito na hora do almoço ali, pra ir embora, acho que a gente ia pra Las Vegas, pra dar tempo. Aí eu fui treinar peito, meio-dia, No sol, academia ao ar orando. livre. Nossa. Eu já tive Na essa praia experiência. ainda. 35 Já tive graus, essa então, experiência. Nossa. o sol em cima, né? Como é que você faz? Não dá. A barra tinha que ficar na frente do sol. Assim. Cara, na época da garagem que a gente treinava, que eu treinava lá com o Rocha, tinha alguns aparelhos que ficavam no quintal. sol. E às vezes, era muito raro, mas às vezes a gente treinava nesse horário, meio-dia e 1h. E, cara, a justa extensora, que só tinha uma, era debaixo do sol. Cara, teve mais que umas 2 vezes que a gente foi inventar de fazer aquilo ali meio-dia. Meu Deus do céu, Chegou cara, a queimar a terrível. bunda?
Não, porque tá quente a máquina. Quente o couro, né? O couro quente, às vezes a bunda queima, né? Não, enfim, mas não queimei, mas foi... Cara, é desesperador. É desesperador, é muito ruim. E dá uma passada de mal. Não tem Porra, que que fazer, como? né? Aí lá treinando lá, tem uma vez que... Teve época que a gente... Ela ficava embaixo embaixo de uma lona, aí nós tivemos uma brilhante ideia de não tirar a lona por causa do sol, virou um forno desgraçado. Na Scott, né? Eu lembro. Deixou ela. Fazer embaixo da lona? É, mas não, o sol tá muito forte, vamos ficar embaixo da lona, ficou pior. Ele botava como ficava aberto, ele botava uma lona se chovesse pra proteger. coberturinha ali, Isso. tá? Aí, só que era um mó trampo tirar a lona e o Scott ficava lá no fundo. Ele falava, vamos entrar aí com a lona mesmo. Só que aí Entrava, ficava muito fazia, quente, saía cara. quase Virava uma desmaiando. sauna. Nossa, cara. Uma puta série pesada do cacete. Saía de lá, meu Deus do céu, não vai dar certo isso aqui não. E, Bons tempos. bons, Era bons tempos, né? e na praia, eles, na época, a praia, ou ainda hoje é também a academia da praia, ela ainda tem a parte interna. Tem a parte interna. Eles fizeram uma reforma lá, faz tempo que eu não vou, né, cara, pra Califórnia, infelizmente. Mas eles reformaram um pouquinho lá e deu um... Mas acho que tem a parte de dentro ainda. Que ficava os halteres ali dentro, ficava Smith. Eles colocaram uma aparelhagem toda que fica só lá fora, agora fixa, né? Porque antes eram os aparelhos, tipo um Cybex da vida, umas coisas que ficavam lá fora. É, lá fora tinha esse maquinário bom, tinha muito banco, mas tinha muita máquina também, de tijolinho, de anilha. E, cara, meio enferrujado, mas vai. A Metroflex, cara, Metroflex era coisa de louco, assim. Tudo sujo, tudo enferrujado. Até hoje igual, né? Chão. Tinha Comido. uns borrachão no chão, mas meio comido. Você joga o halter assim, A sobe a poeira. poeira.